E vem conferir a crítica do anime Sétimo Looping Temporal. A vilã desfruta de uma vida despreocupada com seu maior inimigo. E eu assisti um anime que me surpreendeu nessa temporada de janeiro de 2024. E esse anime é o Sétimo Looping Temporal, uma vilã desfrutando de uma vida despreocupada com o seu maior inimigo. Bom, antes de eu começar a entrar na crítica, eu queria falar um pouco sobre o título dessa obra. Essa tradução livre que eu fiz do título é o que realmente ele retrata como um todo. Obviamente, se ele chegasse no Brasil, ele sairia com um título muito menor. Mas eu fico impressionado como os japoneses adoram fazer título nesse nível. Com esses títulos gigantescos, que tem praticamente 3 linhas de tanto título, e ele normalmente é para resumir o que vai acontecer na obra. Eu fico impressionado. Se esse anime se chamasse só O Sétimo Looping Temporal, já seria um nome interessante, criativo e ia instigar o público a querer ir atrás do anime. Mas não, tem que explicar o que está acontecendo. Parece realmente quando o brasileiro faz aquele título no cinema, e ele também faz um título muito bobo a certo ponto, para atrair o público. Então, é mais ou menos isso que os japoneses fazem, querendo resumir a obra, não é nem um título de tão grande que ele é. Bom, esse foi um anime que ele realmente me surpreendeu na temporada de janeiro. Eu achei a premissa muito interessante, mas eu não sabia muito bem como eles iriam utilizar isso na obra. Eu achei que tinha 2 caminhos, um interessante, que eu acho que foi pelo que eles foram, e um que fosse ruim. Porque para quem não conhece a obra antes, ele conta a história de uma menina que ela está num mundo de fantasia, e ela acaba morrendo uma vez. E depois que ela acaba morrendo, ela acaba ressuscitando. Só que ela ressuscita 7 vezes, e por isso 7 loopings temporal. Cada uma dessas vidas, ela acabou aprendendo um pouco mais sobre algo. Uma ela foi uma grande guerreira, uma ela foi uma grande médica, uma ela cuidou dos afazeres de um castelo, e cada vida realmente ela curtiu o máximo que ela podia. E aí, numa vez, ela acorda na 7ª vida, com todos os aprendizados da outra, mas aí ela acaba encontrando o grande inimigo dela, que foi o que matou ela e que começou a guerra em todos os universos. Nada disso que eu tô falando aqui é spoiler. Tudo isso está na sinopse, no próprio título e com 15 minutos do primeiro episódio. O primeiro episódio é resumido nisso. E a partir daí, ela é pedida em casamento por esse príncipe que é o inimigo dela, e ela vai para esse reino com ele, conhecer um pouco mais do que está acontecendo e vendo se ela consegue fazer com que, mudando o pensamento dele, ele não entre em guerra e não faça com que entre na catástrofe que todas as suas outras vidas foram. Bom, essa premissa é interessantíssima, mas como eu falei, como que eles vão utilizar ela? Na forma 1 ou na forma mais que eu acho interessante ou na forma que eu acho ruim? A forma ruim que eu tinha medo que eles fossem era fazer com que esse anime pegasse essa princesa e transformasse ela simplesmente numa princesa atrás de um príncipe, que a partir daí iam aparecer outros homens da vida dela de outras ocasiões, como o professor que ensinou ela medicina, como o homem mercenário que foi ajudando ela, porque até o visual deles indica muito que esse anime pode cair naquele padrão de ela vai querer, todos os homens vão querer ela, e ficar naquela disputa de vários caras por ela. E eu fiquei com medo desse anime nisso. Só que não, ainda bem que ele foi para um outro caminho, com o caminho de realmente explorar a vida dessa princesa, mostrar o que ela aprendeu e como aquilo vai ser útil. Ela não é uma princesa fraca e indefesa, que tem medo do que vai acontecer com ela a cada esquina, que precisa ser salva para cada príncipe. Não, ela tem conhecimento e ela vai usar o conhecimento nesse novo reinado que ela tem. Inclusive, esse conhecimento é o que vai fazer com que esse príncipe, que era inimigo dela, fique conquistado e apaixonado completamente por ela. Então ela chega numa casa e eles estão indo pro castelo e um soldado acaba pegando veneno por causa de uma batalha, e ela sabe fazer medicina para salvar ele. Ela tá numa casa do lado, porque ela não tá morando com o príncipe ainda, e ela cuida da casa, ela se preocupa com as pessoas que são mais consideradas da plebe ali do reinado, e isso é muito interessante, porque o anime consegue fazer uma personagem forte, relevante, de uma forma bem escrita. Não cai nos clichês de só colocar uma mulher forte porque muitas obras querem isso. Não, conseguem apresentar um conceito, utilizar bem esse conceito e desenvolver bem. Até a metade do anime eu tava gostando muito dele, porque tem o conceito do romance, tem toda uma premissa do romance que pra mim funciona bem, eu gosto de anime de romance, mas de novo, eles não caem no clichê o tempo inteiro. E ao mesmo tempo eles conseguem ir a mais do que eu esperava, porque além de utilizarem bem a personagem, fizer um romance que é clichê, mas bem trabalhado, eles ainda vão pra parte
parte da guerra de uma forma interessante. Eles conseguem apresentar um conceito político por trás que é bem trabalhado, pelo menos nos 6 primeiros episódios. É bem desenvolvido em certo ponto. Você consegue ver que o anime vai, até o 6º episódio, me surpreendendo muito em relação à personagem, em como a narrativa está sendo desenvolvida e como eles estavam indo muito além do que eu achei que eles iriam entregar num anime com uma premissa como essa e como normalmente os animes vão. Esse medo que eu tenho não é porque a obra é feita por um autor ruim. Não, meu medo é porque os animes normalmente caem pra esses clichês. E pra mim, me surpreenderam nesses pontos. Tecnicamente, eu acho o anime um pouco abaixo, tem que ser dito. Eu não acho uma boa animação, eu não acho que é uma animação que ela pode encher os olhos, e eles poderiam usar isso muito bem. Nos vestidos que a princesa usa, nos grandes castelos que ela entra, ou até na diferença de uma cidade pra outra. Poderiam investir mais nessa área para engrandecer aquele lugar. Pra mim não funciona muito bem. Eu acho que o anime realmente poderia ter mais orçamento para melhorar na parte técnica como um todo, tanto em design de personagem, ficar mais bonito em tela, como em design de mundo. O mundo poderia ser mais real, mais crível e mais vivo. Isso me decepcionou um pouco. Mas pelo menos a trilha sonora é boa e ela compõe bem o anime como um todo, dando aquela ideia de obras de castelo, obras medievais, misturado com um romance. Então a trilha sonora foi bem, mas a animação poderia ser um pouco maior. Tanto que a animação da abertura e do encerramento é uma animação muito mais estilizada no estilo de arte, lembrou muito até as aberturas e encerramentos de Vanitas no Carter, e pra mim ela funciona bem. Minha parte é mais a animação, poderia ser mais fluida, mais viva, e esse anime que não tem tanta sequência de ação, as que tem são muito poucas, realmente em questão de design, estética, mundo, a obra poderia ser mais viva na parte técnica. Mas em narrativa eu gostei bastante, gostei muito de como a obra vai evoluindo e como ela, como personagem, consegue trabalhar em todas as áreas. Só que esses 6 primeiros episódios, quando mostra a força dela, funciona muito bem. Mas a segunda metade do anime, principalmente quando o irmão mais novo do príncipe aparece, a obra cai um pouco de qualidade pra mim. E ela cai um pouco de qualidade exatamente porque eu acho que eles não conseguem desenvolver também os assuntos que eles foram apresentados. Eu acho que alguns assuntos estão lá, principalmente na parte política, mas na hora de desenvolver, caem alguns clichês e caem alguns melodramas que eu acho que o anime não estava mostrando que aí. Ainda não estraga a obra, mas com certeza ela dá uma boa cansada no que ela tinha apresentado antes. Se no começo estava empolgado, querendo saber mais, querendo conhecer mais, ali chegando do 7º pra frente, eu tava pensando que tava ficando um pouco enjoativo. Também a obra muda, né? Normalmente isso acontece narrativamente. Em anime você pode perceber isso. Até o episódio 6 você vai ter uma narrativa, e do 6 pra frente, que é a segunda parte da obra, eles vão querer mudar um pouco ela. Se os primeiros 6 episódios é focado muito nela na parte de cuidar do castelo, conhecer o príncipe, conhecer o universo, do 6 pra frente é ela muito mais com o seu ex-professor que é médico, com o mercenário e ela querendo ser uma guerreira. Eu acho que essa mudança de um núcleo pro outro não ficou tão interessante assim. Não estraga a obra, ainda é uma surpresa pra mim, esperando o que eu achei que ela ia ser, mas com certeza, quando eu vejo como um todo, eu vejo que esse anime tinha um potencial de ser melhor do que ele foi. Concluindo, 7º loop temporal, a vilã vivendo uma vida despretensiosa com seu grande inimigo, foi uma surpresa pra mim. Não é o melhor anime do mundo, mas com certeza, pra animes de romance e pra animes que tem uma premissa tão parecida, com certeza tenta trazer uma coisa nova. É um anime que, por exemplo, mesmo não achando o melhor anime do mundo, ele é um anime que, se tiver uma segunda temporada, com certeza eu vou querer conferir. É um anime que tem um bom início, com uma boa personagem principal, mas obviamente, da metade pra frente ele cai bastante qualidade pra mim. Ficou um anime um pouco mais enjoativo, um pouco mais cansativo. Eu acho que eles não conseguiram fazer com que a narrativa andasse tão bem como estava antes. E a parte técnica, apesar de uma ótima trilha sonora, a parte realmente da animação, eu acho que poderia ser um pouco melhor. Mas mesmo assim é um anime que me surpreendeu, e quem procura um anime de romance diferente, com a personagem feminina forte, com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho o anime. 7º loop temporal, a vilã desfruta de uma vida despretensiosa, casada com seu pior inimigo, com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime 7º loop temporal? Uma vilã que vive uma vida despretensiosa casada com seu maior inimigo. Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.